alegria estar aqui com você. Quando eu engravidei pela primeira vez, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: para educar filhos, existe receita? Se você vai numa livraria, você se depara com um sem número de títulos que prometem todo tipo de roteiro e orientação para a educação dos filhos, desde os métodos mais generalistas até aqueles que vão às menores especificidades. Mas como saber qual deles é o roteiro seguro? Qual o manual que vai realmente garantir que eu conduza o meu filho no caminho reto? A doutrina espírita tem essa resposta para nós. O ingrediente principal dessa receita é o Evangelho de Jesus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que esse é o código de conduta que serve para todos os momentos da nossa vida, tanto da vida pública quanto da vida privada. Ora, se essa regra de proceder que o Evangelho de Jesus nos oferece deve ser aplicada em qualquer circunstância da vida, como não aplicá-la para a educação dos nossos filhos? Esse sim, um roteiro seguro e confiável para que nós possamos direcionar os nossos pequenos ou mesmo os nossos maiores. Mas então, como utilizar esse ingrediente nessa receita? Qual que é o modo de fazer? Existem inúmeras maneiras, porque inúmeros são também os ensinos de Jesus. Mas dá uma olhada aqui nesse exemplo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Assim nos disse Jesus. Aqui, Jesus exorta-nos a valorizar o trabalho que cada um realiza em prol da coletividade e o trabalho também que outras pessoas desenvolvem que nos beneficiam. Então, como utilizar esse ensino, esse recurso na educação dos nossos filhos? Estimulando neles a valorização do próprio trabalho. Podemos incentivar os nossos filhos, por exemplo, a realizarem atividades domésticas, que podem ir desde a arrumação dos brinquedos, arrumação da cama, organização da mochila para a escola, lavar a louça, varrer a casa, tirar o lixo, enfim, inúmeras tarefas domésticas que podem ser realizadas pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, que são compatíveis, cada uma, com a idade dos nossos filhos. Então, a criança, pequena que seja, ela pode auxiliar a guardar os brinquedos após a brincadeira. Conforme cresce, outras tarefas podem ser assumidas, de modo a incentivar a colaboração àquela coletividade que é a família. Assim também devemos incentivar os nossos filhos a valorizar o trabalho alheio, o trabalho daquelas outras pessoas que colaboram com o nosso bem-estar. Dessa maneira, nós estaremos contribuindo para a criação de cidadãos que vão levar esse valor onde quer que estejam. Na rua, na escola, na igreja, no trabalho, serão adultos mais conscientes do valor do seu próprio trabalho e se colocarão à disposição da coletividade. Mas muitas vezes, para colocar o Evangelho de Jesus na educação dos nossos filhos, é preciso desconstruir alguns conceitos. Conceitos que nós trazemos da nossa bagagem familiar, daquilo que a gente viu outras pessoas fazerem, ou mesmo daquilo que fizeram conosco. Muitos de nós talvez tenham escutado a seguinte frase: filho meu, se apanhar na rua, apanha 2 vezes, porque vai apanhar quando chegar em casa também. Ora, vejamos esse ensino de Jesus. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Como compatibilizar essas duas coisas? Não há como. Portanto, para ensinar os nossos filhos a reagirem de maneira não violenta às agressões que eventualmente virão a sofrer, é preciso nos despir desses outros conceitos. Dessa maneira, orientando-os a buscar a resolução dos conflitos por meio do bom senso, do diálogo, da tolerância, da compreensão, nós estaremos ensinando também a eles a mansuetude. Como Jesus nos disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ensinar a calma, a serenidade como maneira de solucionar os problemas. Olhar para as situações de maneira mais tranquila para que possamos buscar as melhores soluções, deixando a violência de lado para que nós não criemos os filhos violentos e agressores. Portanto, dessa maneira, ensinaremos os nossos filhos não apenas a não agredir os outros,
mas também a não reagir com violência quando se sentirem ofendidos, provocados ou machucados de alguma maneira. Muitos pais se perguntam por que os seus filhos pequenos não falam ou demoram muito a falar em comparação com outras crianças. Tirando aí as questões neurológicas, fonoaudiológicas que possam existir, o que nós observamos com muita frequência é que esses mesmos pais são aqueles que oferecem tudo o que o filho precisa. Filho esse que nunca precisou pedir nada para ser atendido. Ora, se eu não preciso me esforçar para pedir uma água porque a minha mãe já me oferece quando eu balbucio qualquer coisa, então para que eu vou desenvolver essa habilidade? É assim que o corpo da gente funciona, a partir dos estímulos e das necessidades. Portanto, para desenvolver os nossos filhos, devemos deixar que eles se esforcem para conquistar as suas próprias necessidades. Nesse caso, por exemplo, Jesus nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Aqui Jesus valoriza o esforço. Deus, nosso Pai, tem tudo o que nós precisamos para suprir todas as nossas necessidades, mas nem por isso Ele, que é perfeito, nos oferece tudo sem que haja nenhum esforço da nossa parte. Então, estimulados por esse movimento, nós, como pais, também devemos buscar incentivar o esforço por parte dos nossos filhos. Isso vale para todas as situações que eles precisem, né? Desde pedir uma água, pedir uma comida, pedir licença, né? Buscar desenvolver neles o desejo de conquistar as suas próprias coisas e valorizar, acima de tudo, o merecimento de cada um. E aí, muito cuidado, né? Quando a gente quer agradar os nossos filhos, muitas vezes a gente oferece muito mais do que eles precisam, sem que eles tenham, inclusive, o merecimento de receber. E aí é o celular, é o tênis, é o jogo, é a televisão, é a viagem, é tudo aquilo que ele deseja, sem avaliar se houve esforço, se houve mérito, se aquilo vai ser um resultado para ele de uma conquista ou se vai ser só mais uma coisa que a gente tem ali à disposição. Portanto, valorizar o esforço dos nossos filhos é seguir o modelo com que Deus utiliza para conosco, nos oferecendo aquilo que nós precisamos, mas que vem de uma conquista do nosso esforço pessoal individual. E assim, tudo vai ter mais gosto. É a prova que ele passa, é o vestibular em que ele é aprovado, é o emprego que ele alcança no futuro, porque desde pequeno foi ensinado que o esforço é importante e a partir do esforço nós colheremos os resultados positivos. Um outro ponto importantíssimo que a doutrina espírita coloca para nós como um caminho da salvação é a prática da caridade. Então, como ensinar os nossos filhos esse ponto essencial? Jesus nos disse: não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. E isso me lembra aquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos mostra uma dama da alta sociedade que se dispõe a auxiliar uma família em necessidade. Família cujo pai está hospitalizado, não consegue prover seus filhos, sua esposa, e essa dama oferece aquilo que aquela família precisa naquele momento. E fazendo isso, ela leva também consigo a sua filha, uma jovem, para que ela aprendesse o valor do auxílio ao próximo. Incentiva que essa jovem também faça a sua doação àquela família, destacando, porém, que ela precisa doar algo que seja dela, não apenas pegar algo que a mãe dê e oferecer à família. Assim, incentiva aquela jovem a produzir, costurar roupas para oferecer às crianças da família necessitada. Então, precisamos ensinar os nossos filhos o bem que faz ao nosso coração a prática da caridade, levá-los conosco nas atividades assistenciais da casa espírita, levá-los numa visita fraterna, fazê-los participar, por exemplo, da campanha de fraternidade Alto de Souza, que não tem limite de idade, todos podem participar. Então, dessa maneira, nós estaremos incentivando os filhos o
desejo pela prática da caridade. Desde cedo eles vão aprender o bem que faz a todos nós, o quanto esse caminho da caridade é o caminho da nossa própria. Um outro exemplo de como aplicar o Evangelho de Jesus na educação dos nossos filhos diz respeito à prática da oração. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Assim Jesus nos ensinou, e nos ensinou também a oração dominical, o Pai Nosso. Dessa maneira devemos incentivar os nossos filhos ao hábito da prece, à prática diária da oração, para eles que esse é um elemento de conexão com Deus, ensinando-os a preparar o seu ambiente íntimo para fazer a oração, compreendendo que a oração pode ser feita a qualquer lugar, em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que o sentimento e as palavras estejam unidos para que o pensamento realmente se eleve à divindade. Mas nessa receita, que tem outros tantos ingredientes, já que os ensinos de Jesus são inúmeros, existem alguns que são indispensáveis. Muitos pais espíritas ainda deixam de levar os filhos para a evangelização na casa espírita. E muitas justificativas nós escutamos para isso. Meu filho já acorda cedo todos os dias da semana para ir para a escola, ele precisa descansar no fim de semana, ou ele não gosta das aulas de evangelização. E para que nós possamos avaliar se essa conduta é ou não a mais adequada, a gente vai mudar um pouquinho essa pergunta. Por acaso, você pai ou você mãe, pergunta para o seu filho se ele deseja ir para a escola durante a semana? Se ele gosta das aulas que a professora oferece, o professor oferece, se ele gosta de fazer as tarefas, de seguir todas as regras, ou se ele não está muito cansado para acordar cedo e ir para a escola? Provavelmente não, porque nós consideramos que é fundamental o estudo aos nossos filhos. E, de fato, é de extrema importância que eles adquiram esse conhecimento. Mas mais importante ainda é adquirir o conhecimento do espírito. Porque a ciência humana, ela se transforma, portanto, ela é passageira, ela é temporária. Que quando eu estudava, nós aprendíamos que o sistema solar tinha 9 planetas. E hoje, quando os meus filhos estudam, eles aprendem que tem 8, porque Plutão, que era planeta naquela época, hoje já não é mais considerado assim. Isso já mudou, mas o que não muda é o desenvolvimento das virtudes, é o aprendizado do Evangelho. Portanto, a escola da alma, que é a casa espírita, é a escola mais importante para a nossa evolução espiritual. Não podemos dispensar esse recurso para nós nem para os nossos filhos. Portanto, não existe isso de querer ir para a evangelização, de estar cansado demais para acordar cedo. Precisamos oferecer aos nossos filhos o que de mais importante nós temos, que é o conhecimento da vida, da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E outro ingrediente indispensável nessa receita é abrir as portas da nossa casa para que Jesus entre. Receber Jesus em nosso ambiente doméstico, deixar que Ele abrace e envolva todos os familiares, realizando uma vez por semana o culto do Evangelho no lar. Reunir a nossa família em torno do estudo do Evangelho de Jesus não apenas nos auxilia a compreender melhor essas lições, mas, acima de tudo, harmoniza o nosso lar, favorece a resolução dos conflitos, aproxima os familiares, abençoa a todos nós de maneira grandiosa. Portanto, não esqueçamos desses ingredientes fundamentais para a nossa receita. Emmanuel dizia no livro Entender Conversando que a importância do Evangelho de Jesus para a nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol para a sustentação da nossa vida física. Não temos dúvida da relevância que esses ensinos têm na nossa vida. Dessa maneira, então, eu convido você a utilizar essa receita no dia a dia da educação dos seus filhos. E que Jesus, como sol grandioso, possa iluminar essa grande empreitada, essa missão sublime de todo pai, de toda mãe, que é educar os seus filhos por meio do Evangelho de Jesus, levando-os para mais próximo do coração de Deus, nosso Pai. Muito obrigada, muita luz a todos nós.